Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, sempre que possível postarei aqui no canal do YouTube e também nas plataformas que são exclusivas só para áudios, né? Ele é um extra, mas os vídeos tradicionais do canal nos quais eu apareço às terças-feiras, às 11h30 da manhã, eles continuarão normalmente, mas sempre que possível, vou colocar áudio também para quem prefere só me ouvir. Gente, eu falo muito aqui no canal sobre o poder do silêncio, que é um conceito oriental, que não deve ser levado ao pé da letra, no sentido de que o silêncio deva ser uma repressão de algo a ser dito. Na verdade, o silêncio interior ele está diretamente ligado à conexão com a fonte criadora, com o Pai Celestial, a ideia oriental de vazio, né? Quando você atinge esse vazio interior é que você está conectado com a fonte, que é o estado de iluminação. Mas, obviamente, que esse silêncio que eu menciono, ele não deve ser fruto de uma repressão, e sim do processo de autoconhecimento, de conexão com o Pai Celestial, do processo de transcendência da mente. É importante também a gente falar sobre o outro lado, sobre o peso das palavras não ditas. Porque muitas vezes a gente guarda muitas coisas dentro da gente, seja por medo, por orgulho, vaidade, insegurança, ou porque a gente acha que não vai fazer a diferença, né? E por conta disso, muitas vezes a gente não expressa afeto, por exemplo, por alguém que a gente ama. Quantas vezes a gente deixa de falar um eu te amo por vergonha, por medo, por achar que o outro já sabe, e aquele eu te amo fica preso na garganta? Quantas vezes a gente deixa de pedir perdão para alguém por conta de orgulho ou por achar que o outro não vai aceitar? Quantas vezes a gente deixa de prestar apoio por alguém por achar que a pessoa já sabe que a gente vai estar ali, que é desnecessário falar? E o que acaba acontecendo é que essas palavras não ditas, seja no amor, na amizade, na família, no trabalho, na vida pessoal, elas vão gerando doenças, elas vão somatizando, porque a gente vai colocando aquilo tudo debaixo do pano, né? A gente não expressa o que sente, não expressa afeto, não expressa carinho, admiração, e muitas vezes aquelas palavras ficam entaladas, até mesmo quando a gente precisa se posicionar em algum momento da vida, expressar alguma coisa que a gente não está gostando, claro, sempre com percepção e generosidade, né? Praticando a comunicação não violenta, que eu sempre falo aqui. E muitas vezes a gente vai guardando coisas pra gente pelo medo de se colocar na vida, de ocupar espaço, de expressar as nossas ideias. Eu já contei para vocês em alguns vídeos, né, que quando eu era criança, adolescente, eu era uma pessoa muito tímida, muito reprimida, eu tinha muita vergonha de expressar as minhas ideias, é até um pouco contraditório e irônico hoje em dia eu trabalhar com comunicação. O próprio Jung da psicologia analítica já dizia, mais cedo ou mais tarde tudo se transforma no seu oposto. Então, normalmente, quando a gente tem uma certa repressão, quando a gente é criança, adolescente, é comum que isso se torne o oposto na idade adulta, porque em geral a gente tem aquele potencial, mas ele está reprimido pelo medo, né? E aí eu me lembro que na minha faculdade já estava com os meus 20 anos, e eu sempre fui mais quieta também na minha faculdade, por timidez, por repressão e não por percepção, que são coisas diferentes. E aí teve numa das aulas, né, numa aula final de uma certa matéria que a gente fazia também na área de psicologia analítica, eu tive uma reunião com duas professoras porque elas estavam reunindo alunos individualmente para os alunos darem um feedback do que acharam do curso, das coisas que aprenderam ao longo do ano. E aí eu tive a oportunidade de ficar só eu e essas duas professoras numa sala, e aí eu pude me expressar mais livremente, falar minhas opiniões e tal. E aí uma delas falou, nossa, você tem tantas coisas interessantes para dizer, por que você ficou quietinha o ano todo? E aquilo me pegou. Aquele comentário dela cutucou uma ferida minha, foi importante para mim ter ouvido aquela opinião,
Porque sempre quando eu quero me expressar e eventualmente eu fico ponderando demais por conta de um certo receio ou bloqueio ou medo, eu sempre me lembro, poxa, mas essa opinião, essa ideia, essa expressão poderá ajudar outra pessoa, poderá ser útil para alguém, principalmente para mim mesma, porque vai estar me permitindo essa expressão, né? Então, como o próprio Osho já dizia, o silêncio que eu sempre menciono aqui, ele não deve ser uma prisão, mas uma liberdade, porque uma coisa, gente, é a gente usar o poder do silêncio por conta da paz interior, ou seja, você está tão conectado com você, com a fonte criadora, que você não tem necessidade de falar, entende? Então isso vem do processo de autoconhecimento. Outra coisa é o medo de você falar o que sente. Quando você tem medo, quando você se reprime, essas palavras não ditas, elas começam a pesar. Elas foram silenciadas pelo medo e não pela sabedoria. Isso impede que a gente viva com autenticidade, né? Por isso que o Osho dizia que é importante a gente aprender a se expressar de maneira autêntica. Inclusive, um dos exercícios que ele dá para a liberação da raiva, antes de iniciar uma meditação, por exemplo, é que a gente possa mexer o corpo, gritar, pôr para fora tudo que está reprimido, né? E não ficar guardando essas palavras por conta de orgulho ou da negação de si mesmo, porque isso nos impede de viver plenamente. A gente não pode ter esse medo de ser verdadeiro. Claro que esses exercícios que ele propõe são em ambientes adequados, não é que você vai fazer isso no meio da rua, em qualquer contexto, não. É dentro de um contexto preparado para isso, de um contexto terapêutico, né? Mas quando a gente tem a possibilidade, e eu já tive a oportunidade, por exemplo, de fazer terapias corporais, terapias na linha de William Reich, e nessas terapias a gente tinha essas sessões, esses momentos de gritar, de esmurrar a almofada, de pôr para fora tudo que estava preso. E de fato, primeiro, para a gente poder se libertar dessas palavras não ditas, primeiro a gente precisa aprender a colocá-las para fora num ambiente terapêutico e depois a gente vai aprendendo essa autopercepção para saber como colocá-las para fora sem prejudicar outras pessoas. Porque é muito comum quando a gente tem muita raiva guardada e a gente começa a tomar consciência do nosso poder, a gente começa a desenvolver a nossa autoestima, né? Fazer terapia, meditar, é comum, é esperado que essa raiva venha para fora. E muitas vezes a gente coloca essa raiva para fora com tudo, de uma maneira agressiva, né? A gente começa, para colocar limites, para delimitar o nosso espaço, a gente começa a ser agressivo, reativo com outras pessoas. Claro que isso não é o ideal, mas muitas vezes isso faz parte do processo de autoconhecimento, essa fase da reatividade, até que a gente descobre que não é por aí, não é pela reatividade que a gente vai aprender a se colocar. E a gente vai aprendendo, então, a refinar a nossa percepção para se colocar de uma maneira mais leve, generosa, empática, perceptiva, amorosa. Mas muitas vezes, para chegar nesse estágio da percepção, muitas vezes a gente precisa passar por esse estágio da reatividade. Não que ele seja o ideal, mas muitas vezes ele é uma fase, né, que tem a ver com o processo de autoconhecimento. Então, é comum, quando a gente começa a se descobrir, a se conhecer, a perceber como muitas vezes a gente se permitiu invadir, a gente falou sim querendo falar não, a gente não se colocou, a gente não ocupou espaço, a gente começa a sentir raiva da gente mesmo. A gente pensa, nossa, mas por que eu não falei nada? Por que eu engoli esse sapo? Agora eles vão ver, agora ninguém manda em mim, agora eu vou me colocar, vou pôr tudo para fora. Né? E muitas vezes nesse estágio do processo de autoconhecimento a gente começa a virar no giraia, né? A querer brigar com o mundo, a querer se colocar o tempo todo, a ter opinião sobre tudo, mas é uma fase. Aí conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que isso é desnecessário, que o caminho da reatividade não é o melhor caminho. Foi um processo, era uma fase desse processo de autoconhecimento, mas não é o final do processo. Quanto mais a gente aprender a desenvolver o silêncio interior por conta de uma paz interna, aí sim significa que a gente já vai ter passado dessa fase da reatividade que foi necessária também para o processo de autoconhecimento.
Quem consegue não precisar dessa fase, melhor ainda, que a pessoa já vai direto pro silêncio interior. Ela não precisa passar por esse estágio de expressão da raiva, mas muitas pessoas precisam. Por isso que é interessante, nesse momento da expressão da raiva, você ter um acompanhamento terapêutico. Fazer uma terapia corporal, por exemplo, na linha de Reiki, é bem interessante, porque tem esses exercícios mais dinâmicos, mais intensos. A própria meditação dinâmica do Osho propõe esses estágios de expressão, né? Então, na meditação do Osho, que é uma prática que foi desenvolvida para ajudar as pessoas a liberarem tensões, traumas reprimidos, para que elas pudessem alcançar um estado de presença e de consciência. Então, é uma respiração que usa movimentos intensos, respiração forte, expressão de sons, para que a pessoa possa despertar a energia e limpar bloqueios emocionais. Ela é dividida em 5 estágios. Então, tem o estágio, né, da respiração caótica, depois da explosão emocional, quando a pessoa libera emoções reprimidas, ela grita, chora, dá risada, pula, bate no chão. Ela deixa o controle de lado para poder se expressar e deixar tudo o que vier sair espontaneamente. Depois tem um momento que ela faz um mantra, depois tem um momento que ela observa o que acontece dentro dela, depois tem no final a celebração e a dança para poder expandir energia. Então, a meditação dinâmica, ela libera esses traumas reprimidos, e o Osho desenvolveu essa meditação em especial para o Ocidente, porque aqui no Ocidente a gente tem muita coisa reprimida. A gente tem uma mente muito mais ativa, muito mais ansiosa. É difícil para nós aqui pararmos e meditarmos, né? Simplesmente ficar em silêncio. Então, tem todas essas atividades antes para que a pessoa possa se expressar e para que depois disso tudo ela consiga desenvolver o silêncio. Então, ela teve que passar por esses estágios de soltura, de liberação, de pôr para fora, de dar risada, de gritar, de chorar, né? Para que ela pudesse expressar tudo que estava preso e depois conseguir meditar. Inclusive, o próprio mentor amigo, nas minhas sessões espirituais com ele recomenda, quando está difícil sentar e meditar, para fazer alguma atividade física antes. Pode ser uma corrida, uma musculação, crossfit, sei lá, uma dança, enfim, fazer alguma atividade mais intensa e depois, quando a respiração normalizar, aí sim a pessoa para e medita. Por que isso é interessante? Porque isso dá uma cansada no ego, porque o ego é muito controlador. Sempre quando a gente senta para meditar, o ego fica trazendo um monte de problemas para a gente pensar, para a gente não conseguir viver o agora, né? Para a gente ficar identificado com a mente, porque o ego tem medo de morrer, ou seja, o ego tem medo de perder o poder, de perder o controle. Então, quando a gente vai meditar, o ego fica encontrando desculpas para a gente não conseguir, justamente para que ele não perca o poder sobre nós. Então, por isso que é interessante fazer alguma atividade física antes, ou se você puder também, se você estiver em algum ambiente que você possa gritar, né? Por exemplo, dentro do carro, ou se você mora num lugar mais afastado, que você pode gritar sem problemas, socar a almofada, soltar o que está preso, é interessante porque é uma forma de liberar as tensões, os traumas reprimidos, de aumentar a consciência sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, despertar a energia vital. E isso vai te ajudar a ficar mais leve para que você consiga meditar. Inclusive, depois de uma vivência afetiva também com seu parceiro, com a sua parceira, pode ser um bom momento para meditação. Porque aí você já liberou, né, um monte de trauma reprimido ali, você já gritou que tinha que gritar, já chorou se precisava chorar, né, no sentido de liberar a emoção reprimida, já soltou o que estava preso, e aí fica mais fácil meditar. Então, é interessante a gente ter essa consciência de que às vezes a gente não consegue meditar porque a mente está muito tagarela, mas se a gente faz uma atividade dinâmica e mais intensa antes da meditação, fica mais fácil sentar, relaxar e conseguir se entregar ao momento presente depois. Outro mestre maravilhoso que também falava sobre o poder das palavras é o Yogananda, né? Ele dizia que as palavras não são apenas sons, mas são vibrações que carregam a energia e o poder de curar, de inspirar ou de destruir.
Então, quando você deixa, por exemplo, de falar uma palavra de amor, essa vibração de amor acaba não se manifestando. Se você reprimir uma palavra de perdão, a energia do ressentimento, ela vai continuar viva. Então, na medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai aprendendo a usar a palavra como um instrumento de luz, de transformação. Quanto mais a gente expressa amor de maneira genuína, não é para ficar puxando o saco de ninguém, para ficar conseguindo benefícios, vou falar tal coisa pro fulano, porque aí ele vai fazer tal coisa por mim, não é nesse sentido. É no sentido genuíno de expressar amor, de expressar gratidão, de expressar alegria, de expressar perdão. Quando você usa a palavra como um veículo de transformação e não para expressar poder, vaidade, inveja, ciúmes, né, você vai reconhecendo o verdadeiro valor das palavras, a vibração que elas têm. E aí fica mais fácil que essas palavras sejam fruto do seu silêncio interior. Porque quando você está em comunhão com Deus, quando você está em comunhão com a fonte criadora e você tem essa paz espiritual, você vai perceber que as palavras serão oriundas do seu silêncio, do silêncio interno, do autoconhecimento, e não do medo, não da dúvida, não do confronto. É muito comum, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas pessoas que a vida inteira foram maledicentes, é recorrente que essas pessoas acabem desenvolvendo doenças coerentes com essa maledicência, que acaba se materializando no corpo. Então, por exemplo, se você usa, não estou dizendo que é sempre assim, que todo mundo que tem alguma doença, isso está ligado à maledicência necessariamente. Claro que não, cada caso é um caso, né? Mas é comum que a pessoa acabe somatizando no físico. Somatizando no físico é um pleonasmo, né? Porque o ato de somatizar já é no corpo. Mas, enfim, é comum que a pessoa transfira para o corpo essas repressões emocionais da palavra não dita. Então, por isso que é sempre importante, se você tem algo de bom para falar para alguém, um elogio genuíno, uma expressão afetiva, ou mesmo se você precisa colocar limite em alguém, faça isso de forma generosa, mas se expresse, sabe? Se você não pode falar com a pessoa porque ela já desencarnou, você pode fazer uma oração para a pessoa. A pessoa não deixou de existir só porque ela desencarnou, ela só está em outro plano. Então, eu deveria ter falado tal coisa para minha mãe, mas ela já faleceu. Eu deveria ter falado tal coisa para meu pai, para minha avó, para minha madrinha, para o meu amigo, mas ele já faleceu. O fato dele ter desencarnado não significa que ele deixou de existir. Ele só está existindo de uma outra forma, em outro plano, mas ele continua existindo. Então você pode ainda falar para ele o que precisa ser dito através de uma oração, através de um pensamento generoso e amoroso que você emana para aquela pessoa. Então sempre existe esse poder de você se comunicar. Se a pessoa às vezes está em outro país, você não consegue ter contato físico, a pessoa te bloqueou e você não consegue se expressar, escreva uma carta para essa pessoa como se ela fosse receber essa carta, mesmo que ela nunca receba, mas pelo menos você colocou para fora o que você está sentindo. Faça uma oração para o mentor espiritual da pessoa e para o seu, que é uma coisa que eu sempre ensino aqui. No canal, inclusive, tem vídeos sobre isso, para quem é novo aqui e nunca me ouviu falando sobre isso. Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre rituais de cura para relacionamentos e eu cito o Ho'oponopono canalizado, a oração para o mentor, que vocês podem fazer, né, para as pessoas com quem você tem alguma questão relacional. Mesmo se a pessoa já tiver desencarnado e já está ali no outro plano, aí você pode fazer uma oração direto para a pessoa, não precisa fazer para o mentor, porque ela já desencarnou, né? Mas você pode fazer direto para a pessoa. Você faz ali uma Ave Maria, um Pai Nosso, um mantra ou outra oração que você goste, emana aquela oração com carinho, mas não deixa aquele sentimento preso dentro de você. Às vezes uma pessoa que te lesou muito, que te prejudicou muito, você tem raivas guardadas em relação àquela pessoa, você não precisa falar isso, vomitar essa raiva em cima da pessoa, porque inevitavelmente vai voltar para você. Quando a gente emana uma energia densa para outra pessoa, volta para nós.
mas com uma função terapêutica você pode simular que você está escrevendo uma carta, um e-mail para essa pessoa. Você nunca vai entregar essa carta para a pessoa, mas pelo menos nessa carta você vai pôr para fora tudo o que você está sentindo. Depois você pode rasgar a carta. Mas é interessante que você se coloque, que você se expresse. Depois que você se expressou e você não deixou aquela emoção reprimida, você começa a tomar consciência daquilo que você está sentindo. E aí vai chegar um momento, e isso é um outro estágio, quando a raiva passar, que você vai conseguir olhar para o seu algoz, para o seu inimigo, para aquela pessoa que tanto te prejudicou, que tanto te lesou. Vai passar um tempo que você vai amadurecer e você vai conseguir olhar para essa pessoa com olhos de compaixão. E você vai entender que por pior que essa pessoa tenha sido para você, ela fez o melhor que ela podia de acordo com o nível de consciência que ela tinha. E que de alguma forma ela foi uma mestra para você, mesmo que indiretamente. Porque graças ao mal que ela te fez, você pôde reforçar a luz que havia dentro de você. Só que quando você está com raiva, quando você tem a percepção nublada por essas emoções mais densas, nem adianta eu te falar isso, porque você vai ficar com raiva de mim. Você vai falar, imagina, de jeito nenhum, essa pessoa me usou, me lesou, fez isso, fez aquilo, eu nunca vou perdoá-la, porque essa pessoa tem que se ferrar, porque ela... Você não vai conseguir perdoar no momento da raiva e tá tudo bem, né? Mas se você conseguir expressar essa raiva, seja socando uma almofada, seja simulando que você está escrevendo uma carta para essa pessoa, colocando para fora do jeito que der, do jeito possível, esse já é um primeiro estágio para a superação da raiva. Que aí no futuro, quando a raiva passar, daqui a alguns anos ou meses, né? Quando a raiva passar completamente, você vai conseguir olhar para essa pessoa com olhos de compaixão. E aí você vai perceber que você superou aquele problema, sabe? Que hoje em dia você não culpa mais essa pessoa, você entende que nada é por acaso, que se de alguma forma essa pessoa estava na sua vida, de algum modo essa pessoa foi um espelho importante para você se lembrar de questões da sua sombra que você precisava elaborar dentro de você e que, portanto, mesmo que indiretamente, de uma forma muito torta, essa pessoa serviu para a sua vida como uma mestra, né? E ela também aprendeu com você. Então também foi bom para ela ter a sua presença na vida dela. De alguma forma vocês se uniram por alguma questão energética e espiritual que talvez o seu ego não consiga compreender agora. Mas que em algum momento você vai entender que está tudo certo como está e que foi um aprendizado importante para o desenvolvimento e para a depuração do seu espírito. E aí você consegue olhar para esse indivíduo que tanto te magoou no passado com amor, com compaixão. Isso não significa que você não reconheça o erro que ele cometeu e que você esteja se culpando pelo erro do outro. Não é sobre isso. Mas você amadureceu o suficiente para perceber que nada é por acaso e que houve um lado luz, apesar das sombras, houve um lado luz nessa situação. Então, quando você consegue enxergar o lado luz de tudo que acontece, por mais adversa que seja a situação, significa que você já liberou aquilo do seu campo energético e que aquilo não está mais reverberando dentro de você, endossando sentimentos de vingança, de raiva. Então, você liberou aquele mal que havia dentro de você, aquela energia densa que só te prejudicava. Mas muitas vezes, para que você chegasse nesse estágio, nesse nível de consciência, você precisou passar pelo estágio anterior, de expressão da raiva, né? Que você fez, por exemplo, através de uma terapia, buscando autoconhecimento. Mas você precisou passar por aquele estágio para você conseguir liberar esses traumas reprimidos. Então, é interessante para quem pode, para quem sente afinidade com a proposta, buscar as terapias corporais, buscar fazer a meditação dinâmica do Osho ou outras práticas que te ajudem nesse processo interno de soltura, de liberação, para que você não fique eternamente carregando o peso das palavras não ditas, não só no sentido mais denso, mas também no sentido amoroso. De repente tem uma pessoa que é muito importante para você, uma pessoa que você ama muito, e por medo ou vergonha, você não expressa isso, sabe? Você reprime, você acha que a pessoa não vai entender. E esses amores não declarados, eles também geram doenças, né? Quando a gente tranca a expressão amorosa e a gente não se expressa na excelência,
muitas vezes a gente acaba ficando doente por ter reprimido essa expressão. Então, se tem alguém que você ama, e se você sente alguma abertura da pessoa para você se aproximar e declarar o seu amor, sem impor o que você está sentindo, mas apenas se expressando e respeitando o fato da pessoa poder ou não ser receptiva ao que você está trazendo. Mas se você puder expressar, colocar para fora o que você está sentindo, vai te fazer muito bem. Claro, você corre o risco da pessoa não querer, não gostar, não aceitar, é um direito dela. Aí cabe a você respeitar a escolha da pessoa, né? Mas sempre que você tem a possibilidade de se expressar, é recomendável que você faça isso. Que você não guarde para você palavras bonitas, elogios, palavras de afeto, palavras de carinho, palavras de amor. Claro, gente, eu não estou dizendo para você chegar do nada para uma pessoa que você mal conhece e que nunca te deu liberdade para você se expressar para ela, falando coisas super românticas, porque aí você pode ser invasivo, né? Tem que ter bom senso. Então, nesse caso, se você ama uma pessoa que você não pode expressar isso para ela, você pode escrever uma carta de amor que você nunca vai entregar, tudo bem. Você pode criar uma música, criar uma poesia para a pessoa, você vai dar um jeito de se expressar, né? Você não precisa mostrar necessariamente para a pessoa, mas você encontrou uma forma de expressão para que aquilo não ficasse reprimido dentro de você. O Yogananda, por exemplo, ele sempre enfatizava, né, a importância de dizer a verdade com compaixão. Então ele falava assim que se uma palavra precisa ser dita, ela deve ser expressa da maneira mais elevada possível, claro, de acordo com o nível de consciência de cada um. Então, ele falava, se você precisa corrigir alguém, faça isso com bondade. Se você precisa confessar algo, faça isso com sinceridade e humildade. Se você precisa expressar amor, faça isso com pureza e com desapego, né? Então, é interessante a gente compreender que a verdade pode ser dita, mas é importante que ela seja dita com percepção, com amor. E quando ela é dita dessa forma, ela nos liberta, porque a gente emana uma vibração positiva para o outro. Eu me lembro, gente, de uma história do Chico Xavier que eu vi em algum livro sobre a vida do Chico. Era uma pessoa contando que o Chico contou essa história, muito interessante. Certa vez, né, o Chico estava com pressa e tinha uma mulher, parece-me que era na porta da casa dele ou do centro espírita, eu não lembro exatamente, mas tinha uma mulher esperando por ele porque ela queria saber a receita de um remédio. E aí, de um remédio espiritual que ele havia passado, era algo assim. E o Chico estava com pressa, então ele cumprimentou e já foi saindo, porque parece que ele tinha que pegar um ônibus, enfim. Saiu meio apressado, aí o Emmanuel, o mentor do Chico, apareceu e falou, Chico, volte até aquele lugar e fale com aquela mulher, dê atenção para ela. O Chico obedeceu, né, e deu atenção para a mulher, respondeu a pergunta que ela tinha, e depois o Emmanuel falou assim, olha, agora olha para trás e observa o que ela está emanando para você. E era uma luz muito bonita que saía dessa mulher em direção ao Chico, graças ao fato dele ter atendido a mulher, né? E aí, o que essa história nos mostra é que quando alguém emana coisas positivas para nós, pelo fato da gente ter ajudado a pessoa de alguma forma, a gente recebe aquela energia. Muitas vezes é uma luz dourada ou é uma luz muito brilhante que vem da pessoa em direção a nós. Agora, quando a gente briga com alguém, quando a gente entra numa contenda, numa disputa de poder, por exemplo, vamos dizer que você fez uma fofoca sobre alguém, um comentário maledicente, a pessoa ficou sabendo daquilo e ela começou também a te criticar e aquilo vira uma bola de neve. A gente vê isso aos montes nas redes sociais, que a gente sabe que, infelizmente, o gatilho da polêmica, da fofoca, acaba atraindo um público muito grande, gera visualização, então tem muita gente que sempre que tem a oportunidade, né, vai fazer críticas sobre alguma celebridade, vai esbravejar contra alguém para ganhar visualização, né? Só que, gente, se as pessoas soubessem do ponto de vista energético e espiritual a carga de lixo
que é emanada para ela, quando ela faz uma crítica para alguém, o tanto de energia densa que vem quando a pessoa entra naquela frequência, e quando ela usa o poder das palavras contra ela mesma, porque as palavras elas têm uma frequência específica, elas emanam uma energia. Sabe aquele clichê que dizem que as palavras têm poder? De fato, elas têm um poder gigantesco. Então, se você usa o poder da palavra para ferir pessoas, para fofocar, para magoar pessoas propositalmente, para criticar, para fazer críticas ferinas, para diminuir, para ridicularizar, para desqualificar, você está construindo para si mesmo um karma muito grande, né? Você está construindo para si mesmo uma colheita muito penosa, porque obviamente que tudo aquilo que a gente emana para o outro volta para nós. E uma coisa é a gente se posicionar em relação a algo, mas saber fazer isso com percepção, com generosidade. Uma coisa é eu criticar a ideia de alguém, uma coisa é eu criticar uma postura profissional da qual eu discordo, outra coisa é eu falar da pessoa, da vida íntima da pessoa, outra coisa é eu desqualificar a pessoa, julgar a pessoa sem conhecer a história de vida, entende? Uma coisa é eu falar da ideia geral, outra coisa é eu atacar o indivíduo. Então é claro que essas pessoas que estão sempre atacando outras, seja nas redes sociais, seja até mesmo nos seus relacionamentos íntimos, e fofocando, e criando intriga, e manipulando pessoas, usando o poder da palavra para diminuir, para manipular, para subjugar, é claro que mais cedo ou mais tarde elas vão colher, porque elas estão plantando isso, né? Até mesmo falar muito palavrão na comunicação, o palavrão também tem uma carga muito pesada. Falar eventualmente é uma coisa, ok, mas fazer disso um hábito, né? E trazer sempre aquelas palavras densas para a comunicação, isso acaba fazendo a energia cair, a vibração cair. Então a gente tem que ter essa percepção em relação ao poder das palavras, não por conta de uma repressão, mas por conta de uma consciência. Então já aconteceu de eu falar aqui no canal sobre o poder do silêncio, e algumas pessoas às vezes interpretam ao pé da letra, entendendo que o poder do silêncio ele deve ser fruto de uma repressão. E não é de uma repressão, e sim do autoconhecimento. Até a gente descobrir o poder do silêncio interior, a gente continua falando besteira, né? Faz parte, estamos todos aprendendo, a gente está aqui para evoluir. Mas aí quando a gente vai descobrindo o poder do silêncio interior, a gente percebe que é possível expressar palavras através do silêncio. Por exemplo, o Osho era um iluminado, então ele conseguia expressar aquilo que ele sentia de uma forma tão assertiva e profunda que as palavras dele eram como se fosse uma flecha. Tocavam direto o coração do interlocutor, porque transmitiam essa verdade. Algumas pessoas ficavam abaladas, com raiva, porque ele cutucava feridas, outras tinham o seu lado luz desperto naquele momento, mas de alguma forma era uma palavra que impactava. E impactava porque é uma palavra oriunda do silêncio interior, no sentido da paz interior. Então, quando um iluminado fala, Jesus, Buda, Chico Xavier, quando essas pessoas com alto nível de consciência falam, a palavra delas é oriunda do silêncio e é por isso que toca, é por isso que magnetiza, é por isso que impacta. Da mesma forma, no lado oposto complementar, a gente tem os manipuladores, os narcisistas, os psicopatas, que usam o poder da palavra para induzir ao erro, para manipular, para gerar discórdia, para gerar conflitos, disputa de poder, para espalhar energias densas de competição, inveja, ciúmes, para espalhar um lado trevoso. Então a pessoa usa o poder da palavra de maneira propositalmente densa para plantar a semente da discórdia e conseguir subjugar pessoas a um poder que ela quer impor ali. Então, existem várias formas da gente usar o poder da palavra. Por isso que é sempre importante a gente buscar o autoconhecimento para encontrar a melhor forma da gente se expressar, né? Então, assim,
Claro que num primeiro momento, se a gente tem muita raiva guardada, é comum que essa raiva venha para fora e a gente precise esbravejar, de preferência dentro de um contexto terapêutico, para não deixar aquilo preso. Depois que a gente trouxe aquilo à consciência, naturalmente a raiva vai diminuindo, e a raiva diminui conforme a gente eleva a consciência. Quanto mais a gente medita, faz terapia, se autoconhece, pratica oração, pratica caridade, quanto mais a gente foca no desenvolvimento das nossas virtudes, mais os vícios comportamentais vão diminuindo, né? Então, assim, conforme você aumenta a sua amorosidade, você começa a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos ensinava Jesus, e você começa a ter compaixão por aqueles que te feriram, porque você entende que eles agiram de acordo com o nível de consciência que eles tinham naquela época, que eles agiram dessa forma porque estavam doentes. Então, conforme você vai se autoconhecendo, você vai se perdoando e aprendendo a perdoar outras pessoas, porque a sua consciência, ela fica várias oitavas acima em relação ao que ela era antes, ela se eleva e começa a perceber coisas que antes ela não percebia. Aí fica mais fácil você ter amor pelo outro, você ter compaixão, né? Você olhar uma situação difícil por uma perspectiva mais leve, mais empática, mais amorosa. O que não significa não reconhecer o erro do outro. O que não significa que o outro não deva ser punido de acordo com a lei dos homens, não é isso. Mas você vai ter se libertado daquele sentimento que te fazia mal e vai conseguir compreender o nível de evolução no qual o outro se encontra. Só que muitas vezes, para chegar nesse estágio, você precisou passar pelo estágio da desrepressão, né? De jogar aquela raiva, de trabalhar em terapia, de amassar papel, de gritar, de berrar, de chorar o que você precisava chorar, para que chegasse um ponto em que isso não fosse mais necessário e você conseguisse desenvolver, então, outra percepção da realidade, conseguisse desenvolver amorosidade e conseguisse proferir palavras coerentes com esse estado de silêncio interior, que era o que nos ensinava Buda, Jesus, Chico Xavier e tantos outros iluminados que já passaram por esse plano. Se vocês observarem, um modelo que eu sempre trago aqui de comunicação amorosa e generosa era o Chico Xavier. Ele tinha uma comunicação profunda, assertiva, ele sabia se colocar, mas ao mesmo tempo era uma comunicação extremamente amorosa. Por mais que fizessem muitas perguntas provocativas e capciosas, e a gente encontra essas perguntas, por exemplo, no programa Pinga Fogo, que vocês encontram no YouTube da década de 70, o Chico foi sabatinado por vários jornalistas e algumas perguntas feitas para ele foram provocativas, foram perguntas que tinham a intenção, mesmo que indireta, de cutucar ali uma ferida, de provocar, né? De gerar alguma polêmica. E as respostas do Chico eram sempre assertivas e muito perceptivas. Então, sempre muito respeitosas, generosas, educadas, mas o tempo todo ele se colocava, expressava a opinião dele de uma maneira impactante, de uma maneira forte, porém amorosa, né? Então, eu acho que é um grande exemplo de comunicação que é fruto do silêncio, porque às vezes a pessoa acha que a comunicação não violenta, uma comunicação amorosa, é uma comunicação de uma pessoa bobinha, passiva, permissiva, que não sabe se colocar, que não tem boca para nada, que se deixa abusar. E não é isso, gente. Como falava o Gaiarsa, o bonzinho social, ele é bonzinho porque ele quer ser aceito pelo outro. Então isso não é fruto do autoconhecimento. Quando a pessoa não se coloca pelo medo e não pela percepção, isso não é fruto de uma pessoa que está conectada com o silêncio interno, é uma pessoa que está reprimida, que está travada, é diferente, né? Então é diferente da pessoa que é bondosa. A bondade genuína, ela vem do autoconhecimento. A pessoa bondosa, ela também sabe se colocar quando precisa, ela sabe estabelecer limites claros quando ela não quer algo, quando ela não gosta de algo, quando algo vai contra os seus valores, ela sabe se colocar. Mas ela faz isso a partir do silêncio interno, ou seja, as suas palavras, elas vêm carregadas de uma energia assertiva, porém amorosa, porém compassiva.
entende? Não é uma energia que quer desqualificar, ridicularizar, debochar do outro, diminuir o outro. Porque sempre que tem um deboche, sempre que tem uma tentativa de ridicularizar o outro, tem uma raiva guardada que sai na forma de piada. Mas, na verdade, é uma raiva camuflada de piada, de alegria, né? Tem até uma frase que eu criei no passado, na qual eu digo que a ironia é a raiva disfarçada de alegria, né? Quando a pessoa é muito irônica, é debochada o tempo todo, ela não consegue se expressar sem fazer uma piadinha sarcástica, em geral esse é o sistema de defesa que ela usa para não entrar em contato com os próprios sentimentos, e é uma forma indireta de ficar sendo muitas vezes passivo-agressiva, de atacar o outro através do deboche, de ridicularizar, de diminuir. Então é uma comunicação que expressa uma raiva guardada, né? E a gente vê esse tipo de comunicação à torta e direita na nossa sociedade, é uma coisa muito comum, porque a maioria das pessoas não se iluminou e tem raivas guardadas. Muitas vezes eu mesma posso ter essa comunicação, você pode ter, estamos todos aprendendo, mas é interessante a gente tomar consciência sobre esse tipo de comunicação para que aos poucos, não por repressão, mas por consciência a gente consiga transformar esse tipo de comunicação. Porque uma coisa é eu falar, você não pode falar assim, isso não vem da consciência. Outra coisa é eu perceber que não devo falar assim, não porque eu estou me reprimindo, mas porque não é necessário, porque eu já não tenho mais aquelas raivas guardadas. Então, ao invés de focar na repressão da expressão, a gente deve focar na transformação da consciência, porque aí a gente está focando na causa do problema e não na consequência. Não adianta eu impedir a pessoa de falar, né? Eu querer impedir a pessoa, não, você não pode falar, porque aí eu vou estar impondo algo e a tendência é que a pessoa se revolte contra mim. Mas quando a própria pessoa desenvolve uma consciência de que aquilo é desnecessário, ela já chegou num estágio de evolução mais alto. Ela não precisou que ninguém dissesse para ela que ela não podia. Ela percebeu que era desnecessário porque aquilo não reflete a conexão com a fonte criadora. Então, é um processo de autoconhecimento, né, que é interno, que é individual, que vai facilitando a transformação da consciência. E vai fazendo com que alguns comportamentos que a gente tinha antes, a gente perceba que eles não são mais necessários. Só que essa mudança comportamental, que deve ser, a meu ver, fruto da evolução da consciência que vem do autoconhecimento, da meditação, do olhar para dentro, da integração das sombras, essa percepção, ela é lenta, ela é um processo mesmo. Muitas vezes demora algumas existências até a gente perceber que algumas atitudes são desnecessárias, né? E às vezes a gente percebe que algumas coisas que às vezes a gente fazia na adolescência, hoje já são totalmente desnecessárias. A gente fala, nossa, quando eu era adolescente eu sentia necessidade de debochar do meu coleguinha, de ridicularizar tal pessoa. Nossa, por que eu fiz isso? Que coisa desnecessária, isso não tem nada a ver com os meus valores hoje, né? Acho que a maioria de nós, a gente já fez isso em algum momento. A gente não deve ter culpa ou vergonha, mas deve usar aquela situação como um modelo para a gente se inspirar e poder se orgulhar de quem a gente é hoje. Falar, nossa, como eu evoluí. Olha as coisas que eu precisava fazer no passado, quando eu tinha outro nível de consciência, e hoje eu não preciso mais, porque eu não sou mais aquela pessoa. Né? Então é interessante a gente observar a nossa própria evolução, observar que algumas raivas guardadas que a gente tinha no passado, hoje a gente não tem mais. Isso revela essa mudança de consciência. Revela que a gente está conseguindo cada vez mais acessar essa paz interior. Mas se não é o seu caso, se você não está conseguindo ainda ter essa percepção, não tem problema. Você pode continuar trabalhando isso em terapia, é um processo, tenha paciência consigo mesmo. Mas vai chegar um momento em que você vai perceber que algumas atitudes que você tem hoje, elas não são mais necessárias, né? Só que é importante acessar esse conhecimento pela autopercepção, sabe? Você reconhecendo, poxa, eu falei tal coisa com tanto peso, com tanta raiva para o outro, eu não preciso mais fazer isso. E aí, se você percebeu o erro, você pode fazer uma oração para o mentor espiritual da pessoa e para o seu. Se você puder, peça desculpas, né? Faça o que seu coração intuir naquele momento para harmonizar aquela situação. O importante é não ficar preso à culpa, porque quando a gente está preso à culpa, a gente não evolui, a gente fica preso ao passado,
A gente não resolve o problema pela causa, não ajuda o outro, não ajuda a gente mesmo e a gente não sai do lugar. Porque a gente fica preso a uma vaidade da culpa, que não traz um movimento dinâmico de evolução. Então, se você reconheceu que você proferiu palavras desrespeitosas, muito críticas, fofocas que prejudicaram pessoas no passado, ore por essas pessoas, pelo mentor delas e pelo seu. Se elas já tiverem desencarnado, você pode orar pelo mentor. Faça uma oração com fé, com amor, com entrega, que é uma forma de você amenizar o impacto. Talvez não cure completamente o problema, mas vai amenizar o impacto daquilo na vida da pessoa e na sua própria vida. Porque, inevitavelmente, quando a gente emana uma energia trevosa para o outro através de uma palavra maledicente, a gente está plantando os nossos problemas futuros, Não é porque o universo vai nos punir, é porque a gente entrou naquela frequência. Então, inevitavelmente, aquilo voltará para nós. É a lei do retorno. É uma lei universal, não é uma opção. Mas quando a gente muda de consciência, a gente pode amenizar esse impacto denso na nossa vida. A gente pode transformar a nossa percepção e conseguir até se redimir dos erros do passado, promovendo esses reajustes atualmente por conta de uma mudança de consciência. Então não é assim, você fez para o outro, você vai ter que pagar. Não é olho por olho, dente por dente, Mas é natural que quando você entre numa certa frequência, você vai colher coisas que estão alinhadas àquela frequência, é a lei natural da vida. Porque aquilo que você está vibrando, é uma lei hermética, inclusive, aquilo que está dentro está fora. Então, aquilo que está vibrando dentro de você, você vai colher fora, inevitavelmente, porque é uma frequência que você está emanando. Agora, se você muda de consciência, se muda de percepção, você pode amenizar muito esse impacto na sua vida e talvez até transcendê-lo completamente. Por isso que não adianta ficar se punindo ou se culpando pelos erros do passado. É importante você fazer o bem agora, você fazer o seu melhor agora. O que foi, está feito. Mas o que você pode fazer de bom hoje, O que te aproxima de Deus hoje? O que te alinha com a fonte criadora hoje? Que tipo de luz você pode emanar hoje para alguém? Que tipo de ato positivo você pode fazer para si mesmo e pelo mundo nesse momento, no aqui e agora? Essa é a percepção que vai transformando a nossa consciência e que vai nos ajudando a proferir palavras que sejam fruto da percepção, que sejam frutos do autoconhecimento e não da repressão, não da alienação. Não de uma necessidade de punir alguém através do poder da palavra. Então, quando você vai mudando a consciência, você vai naturalmente mudando as suas atitudes em relação ao outro. E claro, gente, isso não é do dia para a noite. Isso é um processo. A gente está num planeta de provas e expiações para aprender. Eu também aprendo muito o tempo todo, não pensem que só porque eu estou falando aqui eu sou superior a alguém, eu estou me achando assim uma pessoa iluminada, mas não estou mesmo, eu também tenho muito que aprender. E quando eu estou aqui ensinando aquilo que eu aprendi, eu também estou aprendendo. Quando a gente ensina para outras pessoas as coisas que a gente aprendeu, o primeiro a aprender somos nós mesmos. Então, se você quer saber como começar a espalhar a luz, por exemplo, talvez emanando palavras de amor e luz para outras pessoas, você também esteja aprendendo, você também esteja se curando, Quando a gente é um canal de cura para outras pessoas, a gente cura a gente mesmo, porque tudo que a gente emana para o outro volta para nós, é inevitável. Então, é interessante a gente tomar essa consciência para mudar os nossos padrões comportamentais através de uma percepção, de uma conexão com a fonte, de um desenvolvimento da paz interior. Aí sim, as palavras não vão ter um peso negativo na nossa vida, elas vão ser uma fonte de luz, que vão nos libertar, que não vão nos aprisionar numa consciência primitiva, bélica, reativa. E sim serão libertadoras para nós, porque através das palavras a gente vai criar boas conexões, vai espalhar amor, luz, justiça, bondade, caridade, vai criar conexões dignas, saudáveis, principalmente a conexão da gente com a gente mesmo, pelo autoconhecimento. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, peço para você deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito.
Um grande beijo a todos, um excelente dia para você, com muito amor, com muita leveza e com muita alegria. Tchau, tchau!